Bom, agora vamos conversar sobre Copa do Mundo. Já tomamos uns drinks, não alcoólicos, sem álcool, como a gente já falou. Estamos trabalhando, né? Não é nem hora para isso, né, Celso? Não, imagina. Tomar um drink com álcool agora não tem gás esportiva. É, pelo amor de Deus. Muito fraco para isso. Mesmo porque a gente precisa dar uma análise agora, precisa, né? Sem efeito de nada. Fria, né? Serena. O que você achou da Copa? Antes de falar isso, você já deu seu palpite para o jogo. Você acha que vai ser 3-1, né? Para o Brasil, obviamente, e que os chilenos vão voltar para casa tristinhos, mas vão voltar. Eu quero saber qual é a opinião do pessoal nas ruas. A gente fez umas entrevistas aí, nosso famoso Fala Aí especial de Copa do Mundo. Vamos conferir. Olha, o Brasil foi muito bem na primeira fase, ficou em primeiro do grupo e agora pega o Chile. O Chile que eliminou a Espanha. Mas o Chile é nosso freguês aí nas Copas, né? Vamos ver o palpite da galera? Eu chuto 3 pro Brasil e 1 pro Chile. Gol de quem do Brasil? Como sempre, Neymar, né? E um aí do Hulk. 2-1, jogo muito difícil. Espanhol da onde? De Peru. Vai torcer pro Brasil ou pro Chile? Brasil, sempre Brasil. Brasil vai ganhar a Copa. Brasil! Encontramos um grupo de chilenos aqui, eu vou falar um negócio pra eles. Estão falando aí que o Chile é freguês, é verdade ou não? Não, Chile não freguês. Chile vai fazer agora história. Vamos ganhar a Brasil. Vamos ganhar, certo? Brasil ou Chile? Chile. Chile. É freguês ou não é? Não, não é freguês. Chile. É nada, o Brasil que vai ganhar, pô. Não. É 3-0, é Neymar, hein? É Neymar. Brasil é o melhor time do mundo. Tem uns amigos meus argentinos que estão falando que vão torcer pro Brasil, é isso? Não, hoje Argentina. Hoje vamos torcer pela Argentina. Mas... Por que vocês estão rindo tanto aí? É engraçado, né? Se ele me pegar no colo, então. Você duvida o Homem de Ferro te pegar no colo? E se ele pegar e levar pra casa? Tem que tirar a máscara, né? Final da Copa? Final da Copa, Argentina-Brasil. Aí dá. Argentina, Alô, Brasil! Você é boa de samba? Mas... Dá uma sambada aí no ritmo do Brasil, vai lá. Samba aí pra galera ver. Vai, mulher! Então olha lá, e grita aí, Brasil, Zil. Brasil, Zil, Neymar, olha, por favor, não me faça eu pegar o Filipão e colocar a Dilma e o Lula para fazer o passe para você sem erros. Eu sou chileno com muito... Quanto a Chile ganha de Brasil? 3-1. Gol? 2 de Alexis Sánchez e 1 de Vidal. E Neymar para vocês, para que não quede mal. Tem uma pessoa aqui que está fazendo a previsão aqui, mas é uma boa previsão. Ela é a... Malévola. Então faz uma cara de mal aí pro chileno. Nossos amigos belgas entendem português? No el portugués, un poquito. Espanhol? Sí. Me fala uma coisa. Brasil e Chile, qual o seu placar? Brasil e Chile. ¿Qué van a ganar? Yeah. Brasil. Oh. Eu acho que é champion. Maybe, perhaps I hope so. Jane, minha aposta dessa vez vai ser Brasil 2-0, é um jogo mais difícil, o Chile é muito forte, mas é Brasil 2-0, um gol do Fred e um do Neymar. Então é Brasil. Como da última vez deu sorte, dessa vez eu de novo vou terminar dançando pra dar certo. Fazendo lá, hein? Dança da chuva junto com o índio, Pois será? é. Curiosa essa arrasou, sensacional. Também você é um excelente repórter. E você encontra cada figura na rua, não? Gente, onde é que ele acha? Onde é que ele estava? No centro de São Paulo? Pois é, acho que cada não sei. figuraça. E ele estava falando uma coisa interessante, ele estava de sorte.
Então tem uma camisa que eu uso, por exemplo, que eu acho que está dando sorte. Você usa sempre aquela, né? Uso sempre aquela. Na única vez que eu não usei, que eu tive que participar de um evento, a seleção não ganhou. Empatou. Aí eu resgatei a camisa medo. de novo. Até o jornal eu apresentei com a camisa e a camisa da seleção embaixo. Nada elegante, uma gola verde surgindo, né? Mas paciência. Mas a gente é supersticioso, não tem jeito. Pelo menos a maioria, né? Tem aqueles amuletos, aquelas coisas que a gente fica segurando na hora do jogo e tudo mais. Bom, o palpite do Danilo foi 2-0. Da última vez ele quase acertou, ele ficou no 3-1 junto comigo, né? Acabou sendo 4-1. Teve um golzinho a mais aí de lambuja no final. Ele acertou, inclusive, quem ia fazer o gol. Foram 2 do Neymar, 1 do Fred. Eu só não sabia o último, né? Que acabou vindo aí no finalzinho do jogo. 2-0, Ceará? Você falou 2-1, 3-1? Não, 3-1. 3-1. Você arrisca quem vai fazer? Não, é muito difícil. Acho que o Neymar marca de novo. O Neymar está numa fase exuberante. Talvez o Hulk, talvez o Fred. Eu imagino que contra o Chile, o Brasil leve vantagem no jogo aéreo. Né? É uma zaga muito baixinha, tal, tem muito posicionamento, mas mesmo assim, são frágeis no jogo aéreo. E aí jogadores mais altos, como bons cabeceadores, como o Fred, por exemplo. O Paulinho não deve jogar, mas um jogador... O Davi Luiz, por exemplo, que cabeceia bem, pode ser o caminho para a seleção brasileira. Quais são os pontos fortes da equipe chilena que o Brasil tem que ficar muito esperto? Bom, em primeiro lugar, eles trabalham muito em velocidade. Tem um jogador que é o Vidal, que se movimenta muito, vive uma fase excepcional. O próprio Sanches também é um jogador importante. Então, quem ficar parado que nem um cone, que nem um poste, vai se dar mal dessa vez, eles se movimentam muito. E eles se movimentam muito, tocam a bola com rapidez. Eu ouso dizer que esse é o melhor Chile da história. Ou dos últimos tempos. Lamento muito, até por amantes do futebol, eu queria que o Chile não cruzasse o caminho do Brasil, para que pudesse ir mais longe na Copa. O Felipão tem falado, o Chile, eu não gostaria de enfrentar o Chile. Mas ele sabe que o Brasil é favorito. Ele sabe que, apesar de todo o perigo que possa oferecer o Chile, o Brasil tem condições de ganhar. Porque eles têm justamente essa deficiência na estatura. Eu acho que esse é o maior problema chileno. E também no espaço que eles deixam lá atrás. Eles buscam muito, apesar de jogar muitas vezes com 3 defensores, eles vão muito para o ataque, eles buscam o jogo. E numa dessa, como você tem um jogador como o Neymar, que sabe que tem tá numa fase muito boa, que encontra o espaço com muita facilidade, está bem criativo, eu acho que o Brasil pode encontrar o caminho por aí. E ao contrário do que a gente conversou na última vez que você esteve aqui, o Felipão está dando sinais de que pode ser que ele troque, sim, Fernandinho por Paulinho, né? Pois é, até pelo que aconteceu no jogo contra Camarões, né? O Fernandinho entrou bem. Então, e acho também que ele deve entrar com o Michael no lugar do Daniel Alves. Eu vivo essa expectativa. O Hernani também estava treinando junto com os titulares, né? Mas acho que ele já não mexe, não. Eu imagino que ele tira o Paulinho e coloca o Fernandinho. E como ele testou também o Michael no lugar do Daniel Alves, e veja só, como existe muita velocidade por parte do time mexicano, eles costumam jogar muito abertos. Como o Daniel Alves parte muito e deixa um buraco lá atrás, seria uma avenida para os jogadores chilenos. O Michael é um jogador que, sabe, mais conservador, que permanece mais, tem maior poder de marcação. Então eu acho que pode ser uma possibilidade também contra os chilenos. Aliás, é um jogador que muitos já estavam pedindo, né, entendendo que os principais gols do Brasil saíram justamente no lado do Daniel Alves. Então o Michael pode ser uma boa. Eu imagino que de repente ele possa jogar também 2 alterações coerentes e que podem ser muito úteis à seleção brasileira. Vamos falar do que aconteceu até agora no Mundial? Claro. Que está sendo um Mundial surpreendente, né? Você disse que está considerando essa Copa a Copa das Copas. Parafraseando a presidente, né? Pelo menos dentro de campo isso tem ocorrido. Dentro de campo tá legal. Principalmente para as Américas, né? Que estão com tudo nessa Copa do Mundo. Nunca esteve tão bem, né? Os países das Américas. São 8 países da América, 8 seleções da América que estão nessa fase de eliminatória. Quer dizer, um sul-americano, por exemplo, já vai estar na semifinal. Porque a gente tem Brasil e Chile de um lado, Uruguai e Colômbia de outro, que se enfrentam nas quartas de final, que já garante um sul-americano nas semifinais. E o que é que você atribui a essa excelente participação das Américas nessa Copa do Mundo e a péssima participação da Europa? A quantidade de jogadores sul-americanos, principalmente, que estão indo jogar na Europa e que estão jogando agora no seu país de origem?
são vários fatores. Um dos fatores é esse. Esses jogadores que fazem parte das seleções sul-americanas, eles têm uma noção tática e uma experiência europeia. A maioria joga no continente europeu. Segundo, o clima favorece. Eles estão se sentindo em casa. Em casa, pelo clima, pela proximidade e também pela presença da torcida. Quantos chilenos nós não vimos aqui torcendo? São milhares. Argentina, em Porto Alegre, no último jogo. Colombianos. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos o maior índice de estrangeiros americanos, mexicanos e colombianos. Quer dizer, então existe um calor humano, existe toda uma atmosfera favorável. Então tem o clima, tem o apoio da torcida, tem a experiência dos jogadores. As seleções sul-americanas evoluíram muito do ponto de vista tático. Você vê, a Colômbia perdeu o Falcão Garcia, mas mesmo assim não se abateu. Está fazendo uma bela Copa do Mundo. Tem o Ramos Rodrigues que está jogando muito. Então eu acho que tem a ver com o fator territorial, né, de se sentir em casa, e também tem a ver também com a experiência desses jogadores lá fora. Tá, você falou aí da Colômbia sem o Falcão, e agora? O Uruguai sem o Luizito, que agora tá ganhando até um apelidinho carinhoso. Tá acontecendo uma coisa engraçada nesse episódio, né? Eu assisti o Gazeta Esportiva ontem, eu vi cada um tinha uma opinião diferente, eu adoro essas discussões, assim, eu acho isso fantástico, né? Deixa acesa, né, essa chama de que realmente futebol, cada um tem que ter sua opinião, não existe uma coisa precisa, né? Não existe uma norma de conduta exata. Exatamente. É muito da interpretação. E aí teve essa penalização, né, que a FIFA deu pro Luiz Sanches, né, e foi uma penalização que algumas pessoas consideraram pesada demais, outros não, outros disseram que foi uma penalidade justa. Soares, Sanches. Soares, perdão. Algumas pessoas estão dizendo que foi justo e tudo mais, aí estão comparando com o passado de outros jogadores que também fizeram, né, entradas duras, o soco na cara, há um tempo atrás que teve menos gancho e tudo mais. Enfim, na sua opinião, o que é que você acha que aconteceu dessa vez? Porque, na minha opinião, eles transformaram ele num mártir, né? Agora ele voltou como um herói para casa. Pois é, E prejudicou horrores a seleção do país dele. São duas questões. Uma da punição. O futebol, queira ou não, os olhos do mundo estão voltados para a Copa do Mundo. E é uma atitude, sabe, antidesportiva, condenável. É diferente, uma entrada mais dura, um carrinho, faz parte do jogo. Agora, uma mordida, você morder o rival, é algo absurdo. E sabe? O mais louco que ele já tinha... É reincidente, ele já foi punido outras vezes. Então a FIFA ela tinha que tomar uma postura rigorosa, indiscutivelmente. No Uruguai... Você concorda com aquela ideia de que a FIFA deveria punir dentro do Mundial só? Você acha que foi justa? Eu acho que não, acho que foi justa porque ele já é a terceira vez. Já é a terceira vez, então ele precisa compreender que futebol não é isso. A gente precisa parar com essa ideia de imaginar o futebol como um universo paralelo, onde tudo pode. Não, o futebol segue as mesmas normas de uma sociedade. Então você tem que aprender a se comportar. Tem que ter respeito pelo adversário. Não pode, eu quero desestabilizar o rival e vale tudo para eu vencer. Jogos têm regras. E essas regras devem ser cumpridas, inclusive do ponto de vista ético. E é muito interessante a gente avaliar as circunstâncias com as quais ele mordeu nas outras ocasiões também. Não muito perto do juiz até. É um ataque que vem do nada. Do nada. Eu acho até que requer um tratamento. É isso que eu ia comentar. Um tratamento deve ter psicológico. Um problema relacionado a isso. Isso tem que ser resolvido. O tanto que ele prejudicou a si mesmo e a seleção do Uruguai. Obviamente que os uruguaios sabem que o Luiz Soares errou. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam contabilizar isso de uma maneira que mantenha a motivação. Então, o Uruguai tem culturalmente isso de reverter a situação com calor, com a emoção. Eu tô achando muito interessante a questão da torcida, porque imagina se fosse num outro lugar. Vamos supor que o Neymar tivesse mordido alguém, Deus me livre, né? E tivesse caído fora da Copa. A nossa única grande esperança de gol é o que ele tá carregando o time e tudo mais. Você não acha que o brasileiro ia ficar muito pé da vida com ele? Muito, muito irritado. Então, o Uruguai tá tentando fazer o quê? Contabilizar isso, colocando a ideia de que são eles contra nós. Então eles tiraram o Soares porque eles querem nos prejudicar. E isso cria, eu por exemplo, imagino, claro que do ponto de vista técnico, de qualidade, o Uruguai fica mais fraco sem o Soares. A Copa do Mundo perde sem o Soares. Em contrapartida, eles vão utilizar isso com muito mais gana. Se o Brasil encarar o Uruguai nas quartas de final da Copa do Mundo, vai ser uma guerra.
Vai ser uma guerra. E eles vão tentar compensar justamente a ausência do Soares com esse espírito aguerrido. Tipo, tentaram nos tirar, ou melhor, nos tiraram o melhor jogador. Mas a gente vai compensar com garra e com vontade. É isso, é o caminho que eles têm. De repente, crescer na adversidade. Por exemplo, o Uruguai perdeu na estreia para Costa Rica. Muitos davam, grupo da morte, o Uruguai dançou. Não, foi lá, ganhou da Inglaterra, ganhou da Itália. Então, sabe, o Uruguai tem essa coisa da raça, tem essa coisa de não desistir nunca. Por exemplo, no próximo confronto, Colômbia e Uruguai. Eu acho que a Colômbia mais time. Acho que pelo futebol que apresentou, a Colômbia apresentou um dos melhores, foi uma das melhores da primeira fase. Você acha que a Colômbia passa então? Então, a Colômbia é a favorita. Mas eu acho que esse espírito uruguaio pode impulsionar o time e de repente eliminar a Colômbia. Justamente na base da garra, da vontade. Eles vão fazer desse jogo uma guerra e eles vão brigar pelo espaço. Virou pessoal agora. Virou pessoal, exatamente. Tem muito disso. Então, eu acho que tem essa questão psicológica que você não pode descartar num torneio como Copa do Mundo. E o que você acha do comentário do Fred? Esse corporativismo entre os jogadores que existiu nesse comentário, o que você achou? Eu acho que tem também, até para tentar amenizar um pouquinho, eu acho que tem algo de estratégico nisso. Porque a gente acompanhou as entrevistas no Uruguai e eles tentaram colocar justamente que era um complô brasileiro. Então citaram o Neymar, que poderia ter sido expulso, o Thiago Silva, que na verdade eles estão colocando que estão favorecendo o Brasil nessa Copa do Mundo. Já vislumbrando o confronto lá na frente de Brasil e Uruguai. Então, eu acho que o Fred tratou de colocar panos quentes e tal. Né? Agora, foi político, então. Foi político. Agora, essa história vai acabar com a carreira do Soares. Quem está acabando com a carreira dele é ele. É ele mesmo. É ele. Claro. Então, ele tem ele vai perder 2 patrocinadores. Ele vai pagar uma multa. Vai pagar uma multa. Ele corre risco também de ser punido pelo clube dele, o Liverpool. Afinal de contas, é o nome do Liverpool que também está envolvido nisso. E é inadmissível. E ele fez o mais difícil, né? Que é justamente conseguir o destaque que ele teve no futebol, sair de uma cirurgia complicada, ele teve uma recuperação muito boa, muito rápida, inclusive, né? Para conseguir estar aí na Copa, presente na Copa, e me dá uma dessa, gente. E as pessoas esquecem, então, uma coisa cultural, tipo, futebol vale tudo. Só que 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós não tínhamos 32 câmeras no gramado. Então era muito fácil você fazer algo escuso, irregular, e ninguém viu. E colocar, faz parte do jogo. E ficava dentro da malandragem. Hoje, não. O Pelé mesmo, se te jogasse hoje, talvez ele teria sido punido várias vezes por um comportamento inaceitável. Que todos consideram, faz parte do futebol. Não faz. Hoje o campo está meio parecido com um Big Brother, assim, né? Tomar cuidado que você é avaliado por todos os lados. Por todos os lados. Isso é... Big Brother dos gramados. E as câmeras revelam verdades que até então a gente não via. Né? Por exemplo, o Uruguai pautou a defesa dele nisso, não fica claro que o Soares tentou morder. Mas tinha lá um ângulo de uma câmera, se não me falha a memória, da Sport TV, que flagrou justamente, sabe, o momento da mordida, que foi algo premeditado, pensado. Então, não resta outra coisa a não ser punir o Soares. Tá certo, é isso aí. Bom, a gente tem vários confrontos daqui pra frente, né? Você quer arriscar mais alguns palpites aí? Bom, vamos lá. Olha, seguindo, a gente tem Brasil e Chile. Acho que o Brasil passa pelo Chile e tô apostando no Uruguai contra a Colômbia. Tá. Aí do outro lado da chave a gente tem, do outro lado não, nessa mesma chave a gente tem Alemanha e Argélia, que eu acho que a Alemanha passa, e a França passa pela Nigéria. Aí do outro lado, Holanda e México. Esse é um dos jogos mais difíceis dessa fase. Mas eu acredito na Holanda. Acho que a Costa Rica passa pela Grécia, faz história. Bélgica e Estados Unidos, eu estou apostando nos Estados Unidos. E acho que dá Argentina e Estados Unidos. Aí lá na frente, claro, o futebol não tem lógica, senão até a gente teria apostado na Costa Rica no grupo da morte. Mas eu vislumbro um Brasil e Alemanha, uma Argentina e Holanda. Tá. Ai. Medo, hein? Várias pedreiras pela frente. E aí, né? torcer para um Brasil e Argentina, né? Ai. Torcer para um Brasil e Argentina. Aí vai final. ser antológico, né? Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Fantástico. Vamos lá. Amanhã estaremos todos naquela corrente positiva, todo mundo torcendo, o Brasil vai parar de novo. Se a Copa esteve boa até aqui, vai ser melhor ainda. Tem tudo para melhorar. A gente tem jogo eliminatório, 90 minutos. Se houver igualdade, 120 minutos. E se houver igualdade, penalidades. Então, é emoção demais. Só para encerrar rapidinho, diretor, para entender essa fase de oitavas de final. Não, ainda, que a gente tem mais uma pauta legal que eu sei que o pessoal também não vai perder. A fase agora das oitavas de final são os 90 minutos regulares, como você falou, mais um pouquinho das penalidades, da prorrogação. Depois tem a prorrogação, que quanto tempo? 30 minutos. 30 minutos. Nesses 30 minutos, ele é corrido também. Sim, é o resultado do final. Não tem essa história de morte
morte súbita. Não. Primeiro gol acaba o jogo. Se empatar, se um marcar e o outro empatar, o jogo segue. São mais 30 minutos mais de 30 jogo, minutos de jogo o resultado corrido, final que independentemente dos gols que saem. Continuando empatado, aí é ruim, é dedo, aí é tudo que vai embora, né? Aí já acabou a serenidade, entendeu? O nosso sugestão é colocar uns pedacinhos de cenoura para roer alguma coisa que não seja o dedo, mas que não vai ser fácil. Vamos lá. Celso Cardoso, você encontra mais uma vez aqui na Gazeta hoje, no Gazeta Esportiva, né? Isso. Às 6 horas da tarde. E depois no Jornal da Gazeta. No Jornal da Gazeta também. O Super Esporte começa daqui a pouquinho ao meio-dia. Eu sei que você não vai perder também, tem muita coisa legal para conversar por lá. E o Mesa Redonda, lembrando, todos os domingos das 21h30. E eu te espero aqui na semana que vem pra gente falar. Bom. Semana que vem eu vou estar em Teresópolis, acompanhar a seleção. Então bom. podemos falar diretamente do Rio. Do seu time também para vir para cá pessoalmente e você conversa com a gente de lá. Tá bom, querido? Tá bom. Bom fim de semana. Mais, obrigado. Bom jogo amanhã. Obrigado. Ai, meu Deus.